Olá, meus queridos, estamos de volta. Vamos fazer hoje a correção referente ao tema da aula passada, sobre as ideias socialistas e também as ideias de Karl Marx. Então, vamos ter aí um pouco mais de contato com esse conteúdo agora na hora da correção. Lembrando que a correção para observar se tem alguma coisa que vocês fizeram de errado, colocaram alguma observação errada, e também para fazer uma revisão. Logo mais teremos prova, não sei, não estou falando de datas, nem estou para falar de datas, porque ainda não sei. Mas logo mais, obviamente, que serão feitas as avaliações e esse conteúdo é um conteúdo de avaliação. Então, prestar atenção, tirar dúvidas. E desde já eu já falo para vocês que se mesmo com a correção, mesmo com a aula expositiva, tiver alguma dúvida com a leitura do livro, da apostila de vocês, surgir alguma dúvida, entre em contato lá no WhatsApp, que posso até demorar um pouquinho, mas aí eu respondo vocês assim que eu puder. Tá certo? Eu garanto que eu estarei lá respondendo qualquer dúvida que vocês possam ter. Posso demorar, como eu disse, mas eu respondo. Então fica aí a dica para vocês. Vamos começar então. Deixa eu só colocar aqui a canetinha. Vamos falar de Karl Marx e os socialistas. Entender um pouco mais sobre esse conteúdo. Porque os primeiros pensadores socialistas ficaram conhecidos por socialistas utópicos. Então, eles ficaram conhecidos como socialistas utópicos pelo fato de eles idealizarem uma sociedade fraterna, uma sociedade irreal, quase real, com características aí bem distantes da realidade. Então, e também pelo fato deles não criarem demonstrativos de como colocar as idealizações feitas por ele, dessa sociedade perfeita, na prática. Então, como não havia meios de idealizar essa sociedade, eles não criaram esses demonstrativos de tornar algo tão bonito, tão real, tão perfeito. Na prática, eles ficaram conhecidos como utópicos. Segunda, o que fez surgir o movimento socialista? Bom, o movimento socialista ele surge das observações, das insatisfações sobre a sociedade capitalista. É uma ideia de oposição. Os anarquistas fizeram essas observações e o grupo que nós chamamos de socialista também. Então, eles observaram a exploração do trabalhador, eles observaram a desigualdade social. Então, eles começaram a partir de então a idealizar uma ideia contrária, uma sociedade contrária. Terceira questão: que tipo de sociedade foi idealizada pelos primeiros socialistas? Uma sociedade em que as pessoas tivessem acesso, uma sociedade humanitária, sociedade fraterna, sociedade que as pessoas tivessem acesso ao que elas produzissem, uma sociedade sem exploração do trabalhador, sem a propriedade privada, uma sociedade com acesso à educação, o direito à educação, o direito à saúde, enfim, esses são os princípios básicos, as idealizações iniciais dos primeiros socialistas. Quarta questão: de acordo com Karl Marx e Engels, como se daria a transformação da sociedade? Então, para Karl Marx e Engels, não poderia acontecer essa transformação na sociedade sem que houvesse a ciência para entender, a ciência como forma de entender os mecanismos dessa sociedade capitalista, das estruturas capitalistas. E não apenas para entender, apontar as mazelas e as consequências dela, mas também entender, compreender de uma forma mais complexa essas estruturas e essas contradições. E usa a ciência para poder compreender. Para Karl Marx, como se daria a revolução social? Bom, eu falei para vocês como Karl Marx tratava a questão do trabalhador. E Karl Marx, ele também, junto com Engels, a ideia é de não apenas ficar no campo das idealizações, no campo como os socialistas utópicos, com a boa vontade, a sociedade humanitária, mas não ficasse apenas na boa vontade, mas se tornasse algo real, uma luta real. Então, para ele, essa revolução teria que acontecer
do campo, não apenas no campo das ideias, mas com os trabalhadores se unindo, se organizando para destruir aí as estruturas do Estado capitalista, destruir a exploração, acabar com a exploração do trabalhador e a sociedade privada. Então, a figura do trabalhador, a união do trabalhador, colocando sempre em destaque. Então, como eu falei, essa questão do trabalhador, ele cria, né, o Manifesto Comunista em 1848, que vai conclamar a união dos trabalhadores. Se conclama a união dos trabalhadores para o desmantelamento do Estado capitalista. E a gente lembra da frase: trabalhadores do mundo univos, né? A união do trabalhador. Vamos agora para a 7ª questão. Segundo Karl Marx, na sociedade capitalista em que vivemos, existem 2 classes sociais antagônicas, lados opostos. Que classes são essas? Por quem elas são formadas? Bom, a gente vai falar que essas classes elas são formadas por burgueses e proletariado. Então, a gente vai estar sempre falando dessa luta de classes entre os burgueses, detentores do poder econômico, detentores da exploração, e os proletariados, né? São os trabalhadores, é a força do trabalho, a mão de obra, aqueles que fazem a coisa acontecer. Então, a gente vai estar sempre tendo, quando estudando Karl Marx, a ideia de luta de classes entre trabalhadores, proletários e burguesia. São os termos destacados, as 2 classes. Para Karl Marx, o que caracterizava a sociedade primitiva? Bom, então, para Karl Marx, a sociedade primitiva era uma sociedade que não havia distinção de classe, não havia, as pessoas eram iguais, as pessoas produziam o que era necessário para a sobrevivência, subsistência, era produzido comum, acesso era comum ao que se era produzido por todos, e uma sociedade baseada, né, na igualdade, uma sociedade que não tinha exploração e que também não tinha um acúmulo de riquezas. Então, se não tem acúmulo de riquezas, não tem essa desigualdade. Então, para ele, essas características que eu acabei de falar são características da sociedade, de sociedades primitivas. A 9ª questão. O que é o Estado para Marx? Então, para Marx, o Estado era uma instituição, uma ferramenta que beneficiava a burguesia. Era uma ferramenta para oprimir o proletariado. Então, e a ideia que justificava a sua existência era a ideia que a gente também já trabalhou, que o Estado, como uma instituição para garantir a liberdade, para garantir a proteção, enfim. Essas, para Karl Marx, seriam a justificativa, mas que para ele, na verdade, o Estado era uma ferramenta para ajudar os interesses burgueses, de oprimir aí os trabalhadores, né? E ajudar aí na exploração dos trabalhadores, uma instituição conivente à exploração dos trabalhadores. E fazer também com que aqueles que detêm o poder econômico, permanecessem aí com a sua estabilidade, com o seu poder. Então, a gente fez aqui um resumo também com as respostas, mas acredito que tenha dado para entender um pouquinho, e dessa forma, a gente finalizando hoje com essa atividade, a gente encerra esse ciclo que estudamos inicialmente com as monarquias, que posteriormente estudamos com o liberalismo, estudamos o anarquismo, estudamos por fim o socialismo e as ideias de Karl Marx. Então a gente finaliza esse bloco, essa unidade. Revisão, vocês vão estudar esses conteúdos para as atividades avaliativas futuras de vocês. E no mais, qualquer dúvida, como eu expliquei anteriormente, entre em contato comigo, estou lá disponível. E espero que tenham gostado e até a próxima aula. Até mais. A 10ª questão, você deve estar se perguntando, desculpa, é porque a 10ª questão é uma questão pessoal. Vou fazer uma análise do que foi dito, do que foi estudado, dessas classes, dos detentores de poder, da mão de obra do trabalhador, enfim. Então, você vai fazer uma análise e explicar. A explicação parte
de tudo que a gente estudou, da leitura do texto, enfim. Essa questão é uma questão pessoal. Que classe você se situa? Então, até logo e encerramos por aqui.